Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, atendendo a pedidos do Homer Simpson. Olá, Homer! Vou resolver a prova de raciocínio lógico do concurso de auxiliar de papiloscopista da Polícia Civil de São Paulo. Essa prova aconteceu em 2018 e foi organizada pela VUNESP. Se você estiver se preparando para o concurso da Polícia Civil de São Paulo, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você, onde você só encontra provas da Polícia Civil de São Paulo. Fechado? Antes da gente começar, claro, preciso da sua força, se inscreve aí no canal para a gente crescer cada vez mais e me motivar a continuar publicando esse tipo de vídeo para você. E claro, se curtiu o vídeo, deixa aquele like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, naquele grupo de estudo que você participa. Fechado? Bora ver as 5 questões dessa prova? Vem comigo. Essa primeira questão dizia: considere falsidade a proposição 1 e verdade a proposição 2. A proposição 1 diz: se Ana é auxiliar de papiloscopista, então Caio é investigador. A gente tem aqui a condicional. A proposição 2 diz: Caio é investigador ou Mônica é escrivã. A gente tem uma disjunção. Com base no que foi apresentado, é verdade o quê? Bom, para tudo, você consegue resolver esse tipo de questão? Se você não consegue, é porque você ainda não tem em mente os conceitos básicos de lógica. Você não sabe ainda as noções de lógica. Você sabe montar a tabela verdade? Tem a tabela verdade na sua cabeça prontinha, assim, de bate-pronto? Se você tem dificuldade nisso, para resolver todas as questões dessa prova, você precisa ver essa playlist que eu preparei para você. Nesse link que vai aparecer aqui agora, você tem aulas objetivas com os conceitos básicos de lógica que você precisa saber para resolver esse tipo de questão. Confia em mim, dá uma olhada nessa playlist para você gravar de uma vez por todas a tabela verdade, saber os principais casos de negação lógica, de equivalência lógica, entre outros conteúdos que estão disponíveis lá para você. Fechado? Bom, como que a gente resolve essa questão? O problema disse que a proposição 1 é falsa. Se o se, então, é falso, você sabe que o único caso de falsidade da condicional é o caso da Vera Fischer, né? Se o se é verdadeiro, então é falso, o resultado é falso. Tabela verdade da condicional tem que estar na sua mente, beleza? Então, a gente sabe que Ana é auxiliar de papiloscopista é verdadeiro, Caio é investigador é falso. Aqui embaixo a gente fala, Caio é investigador, então a gente já sabe que isso é falso. O problema disse que a proposição 2 é verdadeira. A gente tem aqui o ou. No caso do ou, quando o resultado é verdadeiro? No caso do ou, basta existir um V para o resultado ser V. Se eu já tenho um F aqui, necessariamente Mônica é escrivã, tem que ser verdadeiro para o resultado é verdadeiro. Estou falando grego para você? Se eu estiver falando grego, dá uma olhada naquela playlist que eu deixei para você. Lá tem aula com conteúdo básico de noções de lógica que você precisa saber. Fechado? Com base no que foi apresentado, o que é verdade? Ana não é auxiliar de papiloscopista? Ana é auxiliar de papiloscopista é verdadeiro. Quando fala que ela não é, isso é falso. Aqui a gente tem o e, a conjunção. Na conjunção a gente precisa ter 2 vezes para o resultado ser V. Se eu já tenho um F aqui, necessariamente essa afirmação é falsa. Logo, ela não é a resposta da questão. Beleza? Letra B. Caio é investigador. Caio é investigador é falso. De novo, conjunção e. Isso aqui vai ser falso, porque o resultado do e só é verdadeiro quando tenho 2 vezes. Letra C. Caio não é investigador. Se Caio é investigador é falso, Caio não é investigador é verdadeiro. E Mônica não é escrivã. Mônica é escrivã é verdadeiro, logo quando fala que ela não é escrivã, isso é falso. V e F vai dar F, né? Só seria V se eu tivesse 2 vezes. Letra D. Ana não é auxiliar de papiloscopista, isso é falso, né? Porque fala que ela é auxiliar de papiloscopista, é verdadeiro. De novo, e o resultado vai ser falso. Por fim, a letra E. Ana é auxiliar de papiloscopista? Sim, verdadeiro. Mônica é escrivã? Verdadeiro. Conexão pelo E, conjunção. V com V vai dar V, né? Então, a conjunção só é verdadeira quando tem 2 vezes. Logo, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Se você
de novo, estiver começando os estudos agora, não entendeu bulhufas do que eu falei aqui com você, dá uma olhada na playlist de noções de lógica que vai te ajudar muito a resolver esse tipo de questão. Fechado? Vamos para a questão 52. Considere a seguinte proposição. Todas as pessoas podem reunir-se pacificamente e têm o direito a receber informações de seu interesse. Uma negação lógica para essa proposição está contida em qual alternativa? Então, ele quer a negação de uma proposição contendo o conectivo e, que é a negação da conjunção. Lá na playlist de noções de lógica, tem o caso de negação da conjunção? Tem, sim, senhor. Lá você viu que para negar a conjunção, você nega tudo e troca o e por ou. Nega tudo, troca o conectivo e pelo conectivo ou. Então, vamos fazer isso para negar essa proposição. Como que a gente nega o que está antes do e? Todas as pessoas podem reunir-se pacificamente. Para que isso não seja verdade, basta que uma pessoa não possa se reunir pacificamente, concorda? Ele falou que todo mundo pode se reunir pacificamente. Para isso não ser verdade, se uma pessoa não puder se reunir pacificamente, isso já vai ser falso. Então, a gente vai escrever que existe pelo menos uma pessoa que não pode se reunir pacificamente com outras pessoas. Beleza? Como que a gente nega? Tem o direito a receber informações de seu interesse. Basta a gente falar que não tem o direito a receber informações de seu interesse. Troca o e pelo ou. Pronto. Negamos essa proposição composta contendo o conectivo e. Existe pelo menos uma pessoa que não pode se reunir pacificamente ou não tem o direito a receber informações de seu interesse. Essa seria a resposta da questão representada aqui na letra B. Ó. Existe pessoa que não pode se reunir pacificamente com outras pessoas ou que não tem o direito a receber informações de seu interesse. Fechado? Vamos para a questão 53. Vem comigo. Se Miriam não é formada em Direito ou José não é formado em Psicologia, então Roberto é advogado. Se Valéria é juíza, então Miriam não é formada em Direito. Se José não é formado em Psicologia, então Anderson não é engenheiro e Walter é dentista. Sabendo-se que Roberto não é advogado, é correto afirmar o quê? Então, a gente tem aqui 3 proposições compostas contendo o conectivo se, então, ou seja, a gente tem a condicional nas 3 e aqui em cima eu tenho o ou, a disjunção, aqui embaixo eu tenho a conjunção. Beleza. O problema disse que Roberto não é advogado. Então, aqui, ó, Roberto é advogado. Se Roberto não é advogado, quando ele fala que Roberto é advogado, isso vai ser falso. Para essa proposição toda ser verdadeira, a parte do se tem que ser verdadeira ou falsa? Eu já sei que a parte do então é falsa. Se a parte do se for verdadeira, eu vou ter Vera Fischer. Vera Fischer no se, então, é falso. Então, necessariamente, a parte do se tem que ser falsa. Isso significa que essa disjunção tem que ser falsa. O único caso falso da disjunção é o caso de F, ou seja, Miriam não é formada em Direito, é falso. José não é formado em Psicologia, é falso. Por quê? Na disjunção, basta existir um V para o resultado ser V. Se eu quero que o resultado do se seja falso, necessariamente as duas proposições que formam o ou têm que ser falsas, certo? Bom, a gente sabe então que Miriam não é formada em Direito é falso. Aqui fala que Miriam não é formada em Direito, isso é falso. Para essa proposição ser verdadeira, necessariamente a parte do se tem que ser falsa, porque se fosse V, a gente teria Vera Fischer, que daria falso. Logo, Valéria é juíza, é falso. Beleza? Aqui embaixo, se José não é formado em Psicologia, José não é formado em Psicologia, é falso. Para essa proposição ser verdadeira, a parte do então tem que ser verdadeira ou tem que ser falsa? Bom, a parte do então pode ser tanto verdadeira quanto falsa para o resultado ser verdadeiro, concorda? Porque no se, então, o único caso falso é o caso da Vera Fischer. Todos os outros casos são verdadeiros. Se eu sei que a parte do se não é verdadeiro, então todos os casos do então poderão ser verdadeiros ou falsos para o resultado ser verdadeiro. Entendido? O único caso falso do se, então, Vera Fischer. Não é Vera Fischer, o resultado é verdadeiro.
Se a parte do se é falso, a parte do então pode ser verdadeira ou falso. O resultado vai ser verdadeiro. Entendido? Então, você pode tirar conclusões sobre o Anderson e o Walter? Não. Por quê? A parte do Anderson e do Walter pode ser verdadeira ou falso, é inconclusivo. Beleza? Agora, o que a gente pode afirmar então? Que o Anderson não é engenheiro? Não, a gente não pode fazer afirmações sobre o Anderson porque isso pode ser verdadeiro ou falso. Walter é dentista? Mesma coisa. Valéria não é juíza? A gente sabe que Valéria é juíza é falso. Logo, se Valéria é juíza é falso, isso significa que a Valéria não é juíza. Essa é a resposta dessa questão. Simples assim. Beleza? Mesmo assim, dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, tá bom? Vou deixar para você aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link de outras questões com temas semelhantes a esses para você treinar, beleza? Então, treina, além de assistir lá as aulas de noções de lógica, pega as questões que eu vou deixar para você aqui embaixo para você tentar resolver. Combinado? Vamos para a questão 54. Em determinada região, alguns professores são engenheiros e todo engenheiro é advogado. Sendo assim, nessa região, é verdade ou mentira o quê? A gente pode resolver essa questão usando os conceitos de diagramas, de conjuntos, né? Alguns professores são engenheiros. Então, se a gente tiver o conjunto dos professores, o conjunto dos engenheiros vai ter uma interseção aqui. Por quê? Alguns professores são engenheiros, outros professores não são engenheiros. Entendido? Depois ele diz, todo engenheiro é advogado. Isso significa que o conjunto dos engenheiros está dentro do conjunto dos advogados. Assim, né? Todo engenheiro é advogado, mas podem existir advogados que não são engenheiros. Certinho? O que a gente pode concluir a partir desses diagramas? É verdade que todo advogado é professor? Todo advogado é professor? Não, esses advogados aqui não são professores, tá bom? É verdade que todo professor é advogado? Não, esses professores não são advogados. É mentira que todo professor é engenheiro? Sim, é mentira que todo professor é engenheiro. Esses professores aqui, por exemplo, não são engenheiros. Então, essa é a resposta dessa questão. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Não fique com a dúvida. Pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu vou te responder tentando te ajudar. Vamos para a última questão dessa prova? Vem comigo. 3 amigos, João, Mário e Paulo, têm 1, 2 ou 3 filhos, moram em cidades distintas, sendo Santos, Campinas e Jaú, e cada um tem um animal de estimação devidamente regularizado, sendo gato, cachorro e coelho, não necessariamente nessas ordens. Sabes que João tem mais filhos do que Mário e do que o outro amigo, que é o Paulo, né? Que mora em Santos. Então, a gente já sabe que o Paulo mora em Santos. Quem mora em Santos tem gato. O morador de Campinas tem menos filhos do que Paulo e do que aquele que tem o coelho. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta uma associação correta. Então, existem 3 amigos e ele fez afirmações. João tem mais filhos do que Mário e do que o outro amigo, que só pode ser o Paulo. João tem mais filhos que todo mundo. Quem tem o maior número de filhos tem 3 filhos. Então, a gente sabe que João tem 3 filhos. João tem mais filhos do que Mário e do que o outro amigo, que é o Paulo, que mora em Santos. Então, quem mora em Santos é o Paulo, beleza? Quem mora em Santos tem um gato, então Paulo tem gato. O morador de Campinas não é o Paulo, né? Porque o Paulo mora em Santos. Então o morador de Campinas vai ser ou o João ou o Mário. O João ou o Mário tem menos filhos do que o Paulo. João ou Mário tem menos filhos do que o Paulo. Ora, não pode ser o João, só pode ser o Mário, porque o João é quem tem mais filhos. Então, a gente conclui o quê? Que o Mário tem um filho e que o Paulo tem 2 filhos. Por quê? O Mário tem menos filhos do que o Paulo. O morador de Campinas tem menos filhos do que o Paulo. Então, o Mário tem menos filhos do que o Paulo e logo ele mora em Campinas. Então, o morador de Campinas tem menos filhos do que Paulo e do que aquele que tem o coelho. Então, quem vai ter o coelho? Vai ser o João, beleza? Porque quem tem o coelho não mora em Campinas. Com base nessas informações, beleza. Aí a gente pode tirar conclusões, né? Se o Mário mora em Campinas, o Paulo em Santos, o João mora em Jaú. E se o João tem coelho, o Paulo gato, o Mário vai ter o cachorro, beleza? Completamos todas aqui as informações
das 3 pessoas. O João mora em Santos? Não, mora em Jaú. O Paulo tem cachorro? Não, tem gato. O Mário tem gato? Não, tem cachorro. O Paulo tem somente um filho? Não, o Paulo tem 2 filhos. O Mário mora em Campinas. Mário mora em Campinas, certo? Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Esse tipo de questão é só interpretação do que é dito aqui, das informações que são dadas sobre cada um dos personagens. Beleza? É isso, pessoal. Essas eram as 5 questões dessa prova. Se você chegou até aqui, você tem a oportunidade de aprender mais. Dá uma conferida nas playlists que eu separei para você estudar mais. E claro, se ainda não se inscreveu aqui no canal, mais uma chance. Aperta esse botão, clica nessa carinha que está aparecendo e se inscreve aí. Dá a sua força. Fechado? No mais, bons estudos e até a próxima.